Quando a gente fala de vício, é muito comum lembrarmos de drogas e substâncias que provocam alguma mudança no funcionamento do nosso organismo, do nosso cérebro, e que por isso causam dependência. Nessa nossa série sobre vícios, temos trazido vários desses compostos. Mas será que outros estímulos podem também induzir esse mesmo efeito? A pornografia, por exemplo, será que ela pode gerar em alguém um padrão de consumo ou uma ativação no cérebro semelhante à das drogas psicoativas? É isso que vamos falar nesse vídeo. Na internet, cerca de 1/4, ou seja, 25% das buscas realizadas são para o consumo de conteúdos pornográficos. Isso demonstra a dimensão que esse tipo de produção tem para muitas pessoas. Mas será que esse é um fenômeno de interesse recente? Ou a busca por estímulos sexuais por meio de imagens ocorreria independentemente da internet? Aí, para responder essa pergunta, a gente tem que entender um pouco do que torna a pornografia tão apelativa. O que pode nos ajudar a entender isso é o conceito de superestímulo, criado pelo cientista vencedor do Prêmio Nobel, Nicholas Tinbergen. O termo que ele cunhou foi, na verdade, estímulo supernormal, que neste contexto quer dizer além do natural, ou seja, algo com potencial de provocar uma resposta exagerada em comparação à resposta esperada quando levamos em conta a história evolutiva da espécie. Para ficar mais fácil de entender, pense nos experimentos realizados por Tinbergen. Em um momento, ele criou ovos artificiais e os colocou junto à fêmea que estava chocando seus próprios ovos. Acontece que, pelo fato de os ovos artificiais serem maiores e mais coloridos, as fêmeas passaram a abandonar os seus próprios ovos e a chocar os ovos artificiais criados pelo cientista. Em outro experimento, ele criou borboletas com asas muito maiores e coloridas do que o normal. E no fim, os machos tinham mais interesse em acasalar com elas do que com as fêmeas reais. Mas esse efeito não se limita unicamente aos outros animais. Acontece a mesma coisa com nós, seres humanos. Você deve lembrar de algo que já falamos em vários vídeos: o mecanismo de recompensa no cérebro. A ativação desse mecanismo é muito presente durante o sexo, e não é à toa. Afinal, se pensarmos em termos evolutivos, veremos que a seleção natural atuou selecionando indivíduos que faziam mais sexo, pois esses eram aqueles que deixavam mais descendentes. E aqueles cuja prática sexual era mais frequente eram justamente os que tinham experiências prazerosas e recompensadoras durante o ato sexual. Bom, e onde a pornografia entra nisso tudo? Os conteúdos pornográficos são superestímulos, pois eles agem de forma direta no nosso sistema de recompensa, simulando, é claro, uma situação sexual, principalmente quando aliados à masturbação. E não parece que essa é uma criação nova. Algumas das produções artísticas mais antigas que conhecemos podem ter sido feitas com o objetivo de servirem como materiais pornográficos. Já foram encontradas mais de 200 das chamadas estatuetas de Vênus, que foram feitos no período da pré-história que é chamado de Paleolítico Superior. Até hoje se debate por quais motivos elas foram feitas. Algumas hipóteses dizem que representavam figuras religiosas e que por isso eram usadas em rituais. Outros arqueólogos sustentam que eram representações de fertilidade e sucesso. Outros que eram autorretratos de mulheres. E uma das hipóteses acredita que foram feitas com o fim de gerar excitação sexual em quem as visse. Essa ideia se sustenta pelo fato de os caracteres sexuais serem normalmente proeminentes. Apesar de haver outras explicações, essa é uma possibilidade real. Vejam só alguns exemplos. Mas mesmo que a busca por excitação usando imagens seja uma prática antiga, o acesso à pornografia nunca foi tão fácil como é atualmente. E por isso vale nos perguntarmos:
se alguns problemas estão relacionados ao consumo atual desse tipo de conteúdo. As pesquisas que trataram de complicações e consumo de pornografia fizeram principalmente associações entre fatores, ou seja, não chegaram à conclusão de se a pornografia foi a causa ou a consequência da complicação analisada. Por exemplo, já foi encontrado que o maior consumo desse tipo de conteúdo está relacionado a maior insatisfação com a vida ou com relacionamentos. Também ao maior consumo de drogas, álcool e até mesmo com a incidência de transtornos psiquiátricos, como depressão e ansiedade. Mas nesses casos, a pornografia e a masturbação podem vir como uma forma de contornar a infelicidade com a vida ou com as relações, ou mesmo como uma forma de diminuir a ansiedade ou o desânimo. Isso tudo se relacionaria com o álcool e outras drogas por serem, talvez, outras medidas paliativas para os mesmos problemas. Contudo, não podemos afirmar que essas são as explicações para esses achados, uma vez que ainda precisamos de mais pesquisas para entender esse fenômeno. O que tem sido argumentado é que o uso contínuo da pornografia em formato de vídeo pode levar o espectador a acreditar que a atividade sexual na vida real imita aquela que está sendo vista, principalmente para aqueles que ainda não são sexualmente ativos. Isso quer dizer que consumidores de pornografia podem assimilar um script e tentar reproduzi-lo em experiências sexuais que vão ter, ainda que eles não levem em conta os exageros do conteúdo produzido, seus próprios gostos, limitações ou mesmo o que satisfaz o parceiro ou a parceira. Esse é alguns dos problemas que normalmente são associados com o vício em pornografia. Na verdade, agora voltamos à questão inicial. Será que podemos chamar esse consumo demasiado intenso por pornografia de vício, da mesma forma que falamos para drogas e outras substâncias? No primeiro vídeo da série de vícios, eu comentei que usaria o termo vício como sinônimo para transtorno por abuso de substância, que é o termo reconhecido pelo Manual Internacional de Diagnóstico de Transtornos Mentais, o DSM. O vício em pornografia, porém, não está descrito no manual, e, portanto, médicos e psicólogos não podem dar esse diagnóstico. Alguns profissionais que elaboraram a última edição do manual tentaram sim acrescentar o vício em pornografia como sendo um transtorno, mas entenderam que ainda não existiam evidências suficientes para afirmar que se tratava de uma doença e tiveram receio de que isso pudesse gerar tratamentos e medicação desnecessários a quem fosse diagnosticado com essa condição. Essa é, aliás, uma das maiores críticas ao diagnóstico de vício em pornografia. Algumas pessoas vão argumentar que essa dependência só existe para aqueles que se beneficiariam oferecendo algum serviço para tratá-la. Sustentando a hipótese de não existência de um transtorno associado ao consumo de material adulto, um estudo apresentou fotos eróticas para 2 grupos de pessoas. Um grupo que consumia pornografia regularmente e outro que não. Os achados foram que o cérebro de pessoas que consumiam muitas e muitas horas de pornografia por semana não diferia em resposta emocional às imagens quando comparadas às outras pessoas. Os autores sustentaram que isso não caracteriza o cérebro de alguém viciado, pois as áreas cerebrais analisadas no estudo costumam ser muito responsivas àquilo que causa dependência. Ou seja, o cérebro de alcoólatras responde rapidamente ao ver o álcool. E o mesmo acontece com o cérebro de viciados em jogos quando vem o game no qual eles jogam várias e várias horas. Esse padrão não foi visto nos supostos viciados em pornografia. Mas tem outra explicação para esse padrão diferente de ativação no cérebro. Alguns pesquisadores sugeriram que, na verdade, essa é uma demonstração de algo que já comentamos anteriormente aqui no canal: a tolerância. Isso quer dizer que, possivelmente, o que os pesquisadores encontraram ao apresentarem imagens eróticas para aqueles que consumiam pornografia em exagero, em demasia, foi que aquelas imagens estáticas não faziam mais tanto efeito para eles, pois eles precisavam de estímulos pornográficos muito mais explícitos para se excitarem e gerar qualquer resposta emocional. Os pesquisadores que chegaram a essa conclusão apresentaram um artigo de revisão
no qual trouxeram várias evidências mostrando que muitas características do cérebro viciado podem ser sim encontradas no cérebro daqueles que se dizem dependentes de pornografia, como por exemplo, menor conectividade entre o núcleo caudado e o córtex pré-frontal. Mas claro que nem todos que consomem pornografia vão ser considerados viciados. O vício em pornografia provavelmente nos traz prejuízo, mas temos evidências que apontam benefícios trazidos pelo consumo de pornografia, apesar de ainda serem necessárias mais investigações na área. Algumas pesquisas indicam que pode haver uma relação entre o aumento do consumo de pornografia e a diminuição do comportamento sexual de risco. Além disso, especialistas da área de psicologia citam, inclusive, casais que optam por consumirem o conteúdo pornográfico para entrarem num clima íntimo ou para serem mais criativos entre quatro paredes. Ou ainda se tratando de relacionamentos, quando o casal está impedido por algum motivo de manterem relações sexuais, a pornografia ou a masturbação podem vir como uma forma de lidar com esse impedimento momentâneo. Mas é claro que todos esses pontos serão positivos ou não, a depender do casal e da história pessoal de cada um. O impedimento de ter relações sexuais, por exemplo, pode ter várias formas de se manifestar, a variar de pessoa para pessoa e do contexto no qual a pessoa cresceu. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que as pessoas que mais consumiam pornografia e que faziam planos de assinatura desses conteúdos moravam nos estados que tinham uma tradição religiosa e conservadora mais acentuada. A hipótese que os pesquisadores levantaram é que pessoas que reprimem publicamente seus impulsos sexuais acabam precisando de uma saída privada para eles. Mas essa pode não ser a única explicação. Há também a possibilidade de essas pessoas estarem apenas verificando o grau de imoralidade que é disponibilizado na internet atualmente. Tá querendo ver, né, tal, não sei o quê, mostrar onde está o pecado. Quanto a isso, não temos como afirmar nada categoricamente. Apesar dessa segunda hipótese ser bem esquisita, né? Bom, mas o que sabemos é que os motivos pelos quais cada pessoa consome material pornográfico, ou mesmo se esse consumo vai gerar benefícios ou malefícios, vão variar dependendo da personalidade de cada um, sexualidade, nível educacional, nível socioeconômico das pessoas. Atualmente não há um diagnóstico para essa condição, apesar de haver evidências cerebrais e comportamentais semelhantes às que caracterizam outras dependências. Transtornos comportamentais, de forma geral, são bem difíceis de serem diagnosticados, e alguns geram polêmica até hoje. Penso que mais importante do que falarmos se existe ou não vício em pornografia é perceber se o consumo de pornografia tem atrapalhado a vida da pessoa. Veja, por exemplo, esse trecho do vídeo do ator Terry Crews. Pornography, it really messed up my life in a lot of ways. And, you know, the thing is, it became a thing where I didn't tell anybody. I didn't tell anybody. It was a thing that, it was my secret, nobody knew. And that allowed it to grow. And it got bad. And when I say bad, some people deny, they say, hey man, you know, you can't really be addicted to pornography. There's no way. But I'm gonna tell you something. If day turns into night and you are still watching, you probably got a problem. And that was me. Perceba que ele aborda o assunto mostrando o quanto que o consumo em excesso de pornografia prejudicou a vida dele. E essa é a melhor forma de você avaliar a situação. Afinal, você não precisa que um comportamento seja classificado pelo DSM para poder buscar alguma ajuda profissional. E você já teve algum problema com pornografia? O que você acha de a gente criar uma série só falando desse tema? Deixe seu comentário, logicamente. Se você quiser falar sobre esse tema ou qualquer outro tema diretamente comigo e com os membros da nossa comunidade, aí você tem que virar apoiador, né? Só clicar no link da descrição, participar da nossa campanha do Apoia-se. Aí você vai entrar no nosso grupo secreto e exclusivo do Telegram. A gente se vê lá.